A paz do Senhor, meus queridos, aqui Pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 13, com o seguinte tema: O Senhor está ali. Texto áureo: Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, verso 9. Verdade prática: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Leitura bíblica em classe: Ezequiel capítulo 48, versos de 30 ao 35. Chegamos à última lição deste trimestre. Vimos que o livro de Ezequiel é tão significativo para nós hoje quanto foi para Israel naquele tempo. Além de profeta, Ezequiel também era sacerdote, e era a responsabilidade dos sacerdotes ensinar ao povo a diferença entre o santo e o profano, o limpo e o imundo. Israel, porém, deixou de atender ao chamado de Deus para uma vida de santificação e foi levado pelo pecado. Tornou-se semelhante às nações pagãs que existiam ao seu redor. O Templo de Jerusalém, com seus atos especiais e câmaras sagradas, lembrava ao povo de que existe uma grande distinção entre aqueles que servem a Deus daqueles que não o servem, daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, daqueles que honram a Deus e daqueles que transgridem o princípio fundamental da vida de santidade. O templo era um lugar de adoração e o coração do adorador era muito mais importante do que as suas ofertas. O povo de Judá, o Reino do Sul, havia profanado o templo sagrado de Deus por meio do sincretismo religioso, misturando o culto de Jeová com o culto aos ídolos das nações vizinhas. A adoração verdadeira ensinada no livro de Levítico foi deixada de lado. Israel escolheu o seu próprio caminho. O livro de Levítico fala das regras do culto e ensina como devemos nos aproximar de Deus. Quem vai adorá-lo deve obedecer aquilo que está prescrito na lei do Senhor. Os critérios da adoração verdadeira não são decididos pelo povo de Deus, mas pelo próprio Deus. Israel pavimentou a estrada do fracasso quando deixou de seguir o caminho do Senhor. Por isso Deus não pôde cumprir todas as suas promessas ao seu povo. Um dos propósitos do reinado de Cristo por 1000 anos será o cumprimento de todas as promessas de Deus para os judeus. Na era do reino, Israel confiará no Senhor e obedecerá a sua palavra. Adorará em seu templo, da forma como deve e como pode agradar ao Senhor, e então o Senhor governará no trono de Davi. A terra será cheia da glória do Senhor, será como o jardim do Éden. As promessas feitas a Abraão se cumprirão, e seus descendentes possuirão e desfrutarão sua terra. A lei de Moisés será obedecida de coração, e o Senhor será adorado e glorificado. O Messias, rejeitado por Israel em sua primeira vinda, será recebido, honrado e reinará sobre ele. Deus cumprirá todas as promessas a Israel, conforme lemos. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome. Ezequiel 43, verso 7. Ponto de número 1. Sobre a cidade. Existe grande similaridade entre a visão de Ezequiel e a visão do apóstolo João no livro de Apocalipse. Porém, precisamos distinguir que Ezequiel descreve a cidade de Jerusalém do milênio, enquanto o apóstolo João descreve a nova Jerusalém do mundo vindouro. Estas são as saídas da cidade, Ezequiel 48, 30. A expressão saídas do hebraico, totsahá, tem um sentido de limites, medidas ou extremidades. Alguns intérpretes também pensam que se refere às portas da cidade. O nome da cidade não é mencionado, apesar disso, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. Formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, porque a medida é igual nos 4 lados. A extensão de cada lado é de 2.250 metros, conforme lemos.
e estas serão as suas medidas: a banda do norte de 4.500 canas, e a banda do sul de 4.500, e a banda do oriente de 4.500, e a banda do ocidente de 4.500. Ezequiel 48:16. Sabemos que a cidade de Jerusalém nunca teve em sua história uma área territorial e arquitetura quadrada. O que o profeta está revelando é algo novo até então. As medidas indicam que a parte central da cidade será relativamente pequena e totalmente murada. O comprimento total da muralha em volta da cidade será de 9 quilômetros. Ezequiel 48:35. As 12 portas. A cidade de Jerusalém no milênio será completamente murada e possuirá 12 portas. Será uma nova cidade para uma nova nação cheia de glória indizível. A cidade de Jerusalém e as suas portas sempre foram muito significativas. Foi Davi quem exclamou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Salmo 122, versos de 1 ao 5. As portas de Jerusalém receberão os nomes dos filhos de Jacó. Nesse tempo, qualquer pessoa que se dirigir à cidade para aprender sobre o Senhor terá que entrar por uma dessas portas e, consequentemente, será lembrado de que a salvação vem dos judeus. João 4:22. Origem do formato e das portas. Tudo o que Ezequiel viu em suas visões vieram do Senhor. Uma das provas disso está na semelhança com as visões do apóstolo João no livro de Apocalipse. A revelação de João é o clímax de tudo o que Ezequiel contemplou em seus dias. A passagem inteira nos faz pensar na descrição do novo céu e da nova terra e da nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus. Ela também é descrita como tendo 12 portas com os nomes dos filhos de Jacó. Essas portas diferem muito das antigas, mas estão conformes com a descrição de João. Durante seus 25 anos de exílio e no decurso dos 48 capítulos do seu livro, Ezequiel vira o Senhor retirar-se do seu templo por causa dos pecados que estavam sendo cometidos ali. Tiveram um encontro com ele perto das águas da Babilônia, na visão do carro-trono. Prometera aos exilados que haveria uma nova aliança, quando o Senhor estaria com seu povo como seu Deus para sempre. Vira em visões simbólicas o templo e o Israel do futuro. Agora, finalmente, o Senhor estava ali. Para Ezequiel, o clímax fora atingido, mas ainda era apenas uma visão. João, exilado em Patmos, que viu as palavras de Ezequiel cumpridas na vinda de Cristo, como Emanuel, Deus conosco, também antegozava o dia em que uma grande voz vinda do trono seria ouvida, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Apocalipse 21, verso 3. Ponto de número 2. Sobre o nome das 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Existem cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão. A lista de Ezequiel é a seguinte: na parte norte, Rubem, Judá e Levi. Na parte leste ou oriental, José, Benjamim e Dan. No sul, Simeão, Isacar e Zebulon. A oeste ou ocidente, Gade, Azer e Naftali. Critério da ordem dos nomes. Na Bíblia, nada é aleatório. Sabemos que a escolha e a ordem dos nomes do filho de Jacó certamente cumpre um propósito definido por Deus. Todavia, desconhecemos o critério usado por Deus. Se o fato for relevante para o nosso crescimento espiritual, certamente no tempo oportuno Deus nos revelará. Propósito dos nomes. Os 12 filhos de Jacó foram todos escolhidos para a formação da nação de Israel. Os seus nomes serviram para nomear os 12 territórios na terra de Canaã durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Da mesma forma, vemos esses nomes gravados no éfode sacerdotal, conforme lemos, e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo seus nomes, serão esculpidas como selos, cada um com seu nome para as 12 tribos. Êxodo 28, 21. Ponto de número 3. O Senhor está ali. A cidade de Jerusalém teve vários nomes no decorrer da história.
No final de tudo será chamada Yavé Chamá. Seus nomes mais conhecidos são: o primeiro nome, Salém, Salmo 72, verso 2, que significa paz, Hebreus 7, 2. O segundo nome, Jebus, Juízes 19, verso 10, quando esteve sob o domínio dos jebuseus. O terceiro nome, cidade de Davi, quando conquistada por Davi, 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 e 7. Jerusalém é o seu nome mais conhecido e significa cidade de paz. No Apocalipse aparecem os seguintes nomes: Arraial dos Santos e a Cidade Amada, Apocalipse 20, verso 9. O nome divino. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome, eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Êxodo 3,15. O nome de Deus nas Escrituras significa mais do que uma combinação de sons. Os nomes de Deus revelam a natureza de Deus, as suas obras e a perfeição dos seus atributos. Não são simplesmente meros títulos pessoais, como lemos: então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Deuteronômio 12, verso 11. Deus revela-se a si mesmo fazendo-se conhecer ou proclamando o seu nome. Êxodo 6, verso 3. Êxodo 33, verso 19. Êxodo 34, versos 5 e 6. Por meio do nome, conhecemos algo da glória e do poder daquele que está acima de todos os deuses. Portanto, devemos, primeiro, invocar o seu nome, Gênesis 12, 8. Temer o seu nome glorioso e temível, Deuteronômio 28, 58. Entoar louvores ao seu nome, 2 Samuel 22, 50. O seu nome nos protege, Salmo 20, verso 1. A fidelidade do seu nome não nos desampara, 1 Samuel 12, 22. Yavé Chamá. O nome Yavé aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 2, verso 4. No original hebraico é formado por 4 letras, Y, H, W, H. A pronúncia exata deste tetagrama ficou desconhecida. Não sabemos com exatidão como Moisés, Davi e outros pronunciavam essas 4 consoantes. A palavra Yavé, ou Jeová, foi uma invenção dos rabinos na Idade Média. Só a partir de 1520 é que o nome começou a ser difundido. Porém, devemos saber que o significado deste nome é bem mais importante que a sua pronúncia original. Perguntado por Moisés sobre qual era o seu nome, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, verso 14. O significado do verbo Evé, que aparece nesta passagem, é ser, estar, existir, tornar-se, acontecer. Este verbo indica que Deus é aquele que tem existência própria, que existe por si mesmo, que é imutável, aquele que é a causa de todas as coisas, o autoexistente, aquele que é, que era e que há de vir, o eterno. Gênesis 21, verso 33, Salmo 90, verso 1 e 2, Malaquias 3, verso 6. Até hoje, os judeus preferem chamá-lo o Eterno, em lugar do tetragrama. A tradução das escrituras hebraicas para o grego, feita em 295 a.C., chamada de Septuaginta, traduziu o tetragrama pela palavra grega Kyrios, que quer dizer Senhor. E por essa razão as nossas versões traduziram o tetragrama pelo nome Senhor. Onde quer que você encontre a palavra Senhor no Velho Testamento, com maiúsculas, significa que o texto original hebraico usa o tetragrama naquele lugar. Por exemplo, Êxodo 15, verso 3, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. Isaías 42, verso 8, eu sou o Senhor, este é o seu nome. Jeremias 33, verso 2, assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, o Senhor é o seu nome. Amós capítulo 5, verso 8, Amós 9, verso 6, o Senhor é o seu nome.
No milênio, as promessas feitas a Abraão se cumprirão, e seus descendentes possuirão e desfrutarão da sua terra. A lei de Moisés será obedecida de coração, e o Senhor será adorado e glorificado. O Messias, que fora rejeitado por Israel em sua primeira vinda, será recebido, honrado e reinará sobre eles. Ezequiel 43, versos 6 e 7. O livro de Ezequiel nos ensina que devemos honrar o nome de Deus e exaltar a sua glória. A declaração, e sabereis que eu sou o Senhor, e declarações similares podem ser encontradas 65 vezes no livro de Ezequiel. O nome Yahvé Chamá é uma clara indicação de que a cidade de Jerusalém inteira se tornará em o templo santo do Senhor. Bem profetizou Isaías a este respeito. Isaías 60, verso 1 em diante. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. As nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Isaías 60, 11. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Isaías 60, verso 14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão junto às plantas dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Isaías 60, 18. Não se ouvirá mais de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías 60, verso 19. Não te servirá mais o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Estas são algumas das grandes promessas de Deus para Jerusalém. Vamos para a conclusão da lição. O apóstolo Pedro refere-se 2 vezes ao ministério dos profetas. Primeiramente, ele nos diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro capítulo 1, verso de 10 a 12. Nesta palavra, Pedro explica que os profetas nem sempre compreendiam o significado pleno das coisas que viam. Hoje, porém, podemos ver que eles se referiam a Cristo. Em Atos dos Apóstolos lemos: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. A função da profecia era preparar o povo para a vinda do Messias. Eles eram arautos da vinda do rei. A maioria dos judeus deixou de reconhecer o Messias quando ele veio, mas no seu Talmud estava escrito: todos os profetas profetizaram acerca dos dias do Messias. Por exemplo, Isaías, o profeta messiânico, afirmou: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías 11, verso 1 e 2. Jeremias clamou dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor justiça nossa. Jeremias 23, versos 5 e 6. Ezequiel anunciou os dias do Messias assim: e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Ezequiel 37, versos 26 a 28. Em Daniel, o Senhor é o quarto homem na fornalha de fogo. Em Oséias é o marido fiel. Em Joel é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós é o carregador de nossos fardos. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas é o grande missionário em terras estrangeiras. Em Miqueias é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus que clama: aviva, ó Senhor, a tua obra. Em Sofonias, ele é o nosso bendito Salvador. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, ele é a fonte aberta na casa de Davi para purificar a impureza e o pecado. Em Malaquias, ele é o sol da justiça que vem trazendo salvação debaixo de suas asas. Cristo sabia que todos os profetas haviam falado a respeito dele, conforme lemos, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, Lucas 24, 27. Portanto, o estudo de Ezequiel, somado aos demais profetas, vem nos proporcionar uma visão mais panorâmica, mais completa sobre o Israel do passado, o Israel do presente e o Israel do futuro. Com certeza, o nosso conhecimento sobre a obra de Cristo, sobre o plano eterno de Deus, ampliou-se grandemente depois deste estudo maravilhoso. Segundo a segunda palavra de Pedro, diz respeito ao nosso dever de estar sempre atento à mensagem dos profetas. Como lemos, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina um lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro 1,19. Louvado seja Deus, que o Senhor deu à igreja todo o conteúdo da revelação, todo o entendimento do seu plano eterno. Nós estamos bem alicerçados sobre esta revelação tão ampla, tão grandiosa, tão profunda. Que o Senhor possa ser louvado todos os dias em nossos corações. Louvamos a Deus por terminar mais um trimestre de ensino da sua palavra. Agradecemos muito ao Senhor pela vida de todos os irmãos e irmãs que formam o grande exército do Senhor sobre a terra, que está ensinando a verdade de Deus. Que Deus use a vida de cada um de vocês, que Deus ilumine, que Deus dê a unção do conhecimento, da sabedoria, com palavras sábias, cheias de conhecimento para a edificação do seu povo na terra. Deus vos abençoe no santo nome de Jesus. Hoje sempre agradecemos a Deus, dizendo amém e amém. Música